coisa boa! Quero mandar, vou logo começar o bloco mandando um beijo, que eu acabei de receber uma mensagem aqui linda de uma telespectadora lá de Tauá, Tauá, Ceará, onde a esposa do nosso querido vice-governador, Patrícia Aguiar, né, ganhou aí na Prefeitura Municipal de Tauá esse ano as eleições e vai fazer uma boa administração, com certeza. Que ela, a loiríssima Camila Mota. Grande beijo, Camilinha! Você que todos os dias aí tá ligadinho na manhã aqui na TV União e você toda vida que me encontra diz assim, eu te assisti e vi você mandando um beijo pra todo mundo, não mandou pra mim, pois agora vai aí 2 beijos pra você. O de hoje e dos dias que eu não mandei. Camila Mota, beijo grande pra seu irmão também, Lucas, e pra sua irmã maravilhosa, a Carol, tá? Beijo pra toda a família aí, toda a galera de Tauá, tá ligadinha aí na TV União, direto do interior do estado. Mas agora, vamos falar de coisa séria, vamos falar com o nosso querido convidado, doutor Fábio, é Fábio, né? Fábio Eugênio Rodrigues. Fábio Eugênio, que é especialista em reprodução humana. Você, mulher, que está aí com seus 38 anos, 40 anos, e ainda pensa em engravidar, dá tempo, tem jeito. E a gente vai saber agora os riscos dessa gravidez com 40 anos ou acima de 40 anos. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Júlio, tudo bem. Doutor, é possível a mulher, a partir dos 38 anos, 40 anos, engravidar? A Ivete Sangalo teve filho com 37 anos e agora fez 40 e diz que quer ter mais um. Então, vamos falar de uma maneira bem clara se é possível e como é que se inicia um tratamento. Bom, para começar, a gente tem que dizer que é perfeitamente possível a mulher engravidar, mesmo após os 35, 38, 40 anos. Analisando esse aspecto, a primeira coisa que a gente tem que falar, Júlio, é que isso é uma coisa cada vez mais comum. Quer dizer, a mulher está adiando hoje a primeira maternidade por uma série de motivos, né? Motivos de preparação, de estudo, de profissão. Então, a mulher está adiando a primeira gravidez. Só que isso traz alguns probleminhas, que é o que a gente vai exatamente explicar. Primeiro, existe uma dificuldade maior de engravidar. Essa queda de dificuldade pelo envelhecimento dos óvulos da mulher é um fenômeno que é irreversível e começa praticamente desde o nascimento. A mulher começa a ter o envelhecimento dos seus óvulos a partir do nascimento, porque a mulher nunca renova seus óvulos. E isso se acentua, essa perda de qualidade do óvulo, a partir dos 35 anos. Então, o primeiro dado é esse, torna-se mais difícil ela engravidar, tá? E após os 40 anos é que ocorre até uma queda bem mais rápida. Então, a gravidez se torna mais difícil. O segundo fator que a gente tem que falar são os riscos para a própria mulher. Existem esses riscos? Bom, hoje em dia também, com os avanços da medicina e das áreas correlatas à medicina, a saúde da mulher ela é muito mais bem preservada. A mulher hoje se cuida mais. Então, uma mulher de 35, 38, 40 anos que se cuide, que tenha hábitos de vida saudáveis e que não tenha nenhuma doença clínica de base, não tenha hipertensão, não tenha um diabetes, ela certamente terá uma saúde tranquila para levar a termo uma gravidez, para levar até os 9 meses uma gravidez. Então, se a mulher tem hábitos de vida saudável e não tem nenhuma doença clínica, não há um risco elevado dela engravidar aos 35, 38 ou 40 anos. Tá? Esse é o segundo fator. Então, para a mulher em si. O terceiro fator seria o risco para a criança. Isso também é muito questionado pelos casais e é um receio justificável dos casais. Existe também um aumento do risco genético para a criança em mulheres com uma idade mais avançada. Isso também é devido àquele primeiro fator que a gente falou, o envelhecimento dos óvulos. Tá? Então, principalmente devido aos defeitos de divisão do óvulo no momento da fertilização, pode aumentar o risco de que aquele bebê tenha alguma alteração cromossômica, alguma alteração no seu número de cromossomos, as chamadas aneuploidias. A mais comum, a mais conhecida e talvez a mais temida é a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. Então, existe um risco aumentado com a idade, mas a gente sempre tem que alertar que é um aumento de risco relativo. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente comparar uma mulher de 20 anos e uma mulher de 40 anos que estão engravidando, certamente a mulher de 40 anos vai ter alguns riscos mais elevados. Mas se for todo um pré-natal bem acompanhado, na realidade o acompanhamento, Júlia, ele deve começar desde antes da gestação, na preparação dessa gestação. Se houver uma consulta médica, um acompanhamento e durante todo o pré-natal, os riscos também para uma mulher de 40 anos são pequenos. Por isso que a gente vê cada vez mais hoje em dia exemplos como esse que você falou, de mulheres aos 38, 40 anos tendo gravidez. Não sei se você viu uma reportagem que saiu no domingo passado, de uma mulher de 62 anos que teve filhos, não provavelmente com os óvulos dela. Né? A partir de um certo momento, os óvulos se esgotam e a mulher pode ter filhos com óvulos doados, chamada doação ovular. E ela engravidou aos 62 anos.
Muito bacana. Agora, doutor, o bebê de proveta, né? É feito fertilização. E por que existe um risco das mulheres que faz a fertilização e espera um e vem 2, 3, né? E às vezes até, sei lá, mais. Sim. Bom, isso se deve ao fato de que em qualquer tratamento de reprodução assistida, um dos primeiros passos que se faz é a estimulação do ovário da mulher. Então a gente utiliza medicações orais ou injetáveis que vão aumentar o número de óvulos produzidos. Tá? Num ciclo hormonal menstrual normal da mulher, ela amadurece só um óvulo, com raras exceções. Tá? Mas naturalmente só se amadurece um óvulo. Quando eu estimulo o ovário, eu posso amadurecer vários óvulos ao mesmo tempo. Então, se eu estimulo a formação de vários óvulos, podem se formar vários embriões. Hoje em dia, a medicina reprodutiva, pelas melhoras das taxas de gravidez, principalmente na fertilização in vitro, existe um cuidado muito maior das clínicas de limitar, de diminuir o número de embriões que vão ser transferidos ao útero no momento do procedimento. E com isso a gente tem conseguido diminuir as taxas de gestação múltipla, tá? Que são gravidezes de gêmeos, trigêmeos ou até mais como quadrigêmeos que você falou. Esses quadros hoje em dia são bem mais raros do que eram no passado. Hoje em dia, dá para escolher a mulher quando vai fazer essa fertilização aí. Dá para escolher o sexo, eu sei que não dá, mas dá para escolher assim, a cor do cabelo, a cor do olho. Na realidade, é o contrário do que você falou. O sexo dá para escolher. Ah, é? Só que a técnica de escolha do sexo numa fertilização in vitro, do sexo do embrião que vai ser transferido ao útero, ela só é permitida no Brasil nos casos de doenças genéticas do embrião. Porque aí eu posso fazer a análise genética do embrião antes de transferir para o útero. Então o casal não pode fazer, entre aspas, assim, só por capricho, porque quer ter um filho de determinado sexo. Agora, se houver uma doença na família, uma doença hereditária que precisa ser pesquisada no embrião, ou que tem uma ligação maior com um dos sexos, como a hemofilia, como a fibrose cística, como algumas distrofias musculares, nesses casos, a clínica tem autorização do Conselho Federal de Medicina para analisar geneticamente o embrião e assim também a gente descobre o sexo do embrião. Mas só nesses casos. Essas outras características físicas, como cor do olho, cor da pele, na realidade elas às vezes são caráteres que a gente chama multifatoriais. Elas não estão relacionadas a um gene apenas específico. Tá? É mais difícil rastrear no embrião. Agora, já estão se desenvolvendo técnicas aí a nível mundial e certamente dentro de breve essas técnicas estarão disponíveis para rastrear algumas doenças como risco aumentado de câncer de mama. Isso já é possível, saber se o embriãozinho, antes de implantar no útero, se ele, o embrião de sexo feminino, vai ter um risco futuro de maior de câncer de mama. Então já existe isso. Então a tecnologia está avançando de tal maneira que certamente logo, logo também essas características físicas vão poder ser determinadas. Só que se toma muito cuidado também na medicina reprodutiva com o aspecto ético. E você selecionar embriões de acordo com características físicas não é uma coisa que é considerada ética na medicina reprodutiva. Ah, bacana. Então isso é não importante saber. É importante saber. Agora, existe algum risco na gravidez de 40 anos, com a mulher de 40 anos, da criança adquirir a síndrome de Down? Não é que ela adquira. Na realidade, a partir do nascimento, isso aí já está determinado. No momento da fertilização, quando ocorre a união dos cromossomos do espermatozoide com os cromossomos do óvulo, o espermatozoide traz 23 cromossomos, o óvulo 23, juntando dá 46, que é o que tem em todas as nossas células. Só que se o espermatozoide ou o óvulo tiver um cromossomo a mais, pode ficar com 47 e uma trissomia, por exemplo, do cromossomo 21, que é o que a gente falou acima de Down. E ela está diretamente relacionada realmente à idade materna. É principalmente a alteração do óvulo. E isso aumenta o risco com a idade da mulher. Mas a gente sempre alerta, é um risco relativo. Para ser mais claro, por exemplo, uma mulher de 20 anos que engravide, o risco de que o bebê dela tenha uma síndrome de Down é de 1 para 1.500, um caso em 1.500 nascidos. Uma mulher de 40 anos é de 1 para 100. Então, aumentou muito o risco. Mas se a gente for ver o risco absoluto de 1 para 100, é quanto? 1%. Então, apenas 1% das gravidezes aos 40 anos vão ter alterações genéticas. Ou, falando em outras palavras, 99% das gravidezes vão ser absolutamente normais do ponto de vista genético. Então, a grande maioria ainda são gravidezes normais. Certo. O senhor explicou aqui muito bacana essa história da síndrome de Down. Mas eu queria que o senhor explicasse, a síndrome de Down, ela hoje, ela é considerada é genético isso ou é, na verdade, falta de bons cuidados na gestação? É absolutamente genético. Não existe nenhuma relação com ápice de vida, com falta de cuidado na gestação, é uma coisa genética. É o óvulo da mulher que já vem alterado por algum motivo e a grande maioria das vezes é pelo fator idade. E isso então é pode absolutamente acontecer genético. com todos os filhos que ela for ter ou só
Pode nascer um bom, um normal e um com síndrome. Pode acontecer. Como é uma coisa probabilística, como a gente falou, vamos dizer que uma mulher tem uma criança com síndrome de Down. O risco que ela teria ali seria 1%. A gente imaginar que isso vá se repetir de novo, 1% de novo, e 100% de possibilidade, é muito raro acontecer. Mas há uma possibilidade, é uma coisa probabilística, tá? E dentro disso que você falou também, é bom a gente alertar, porque a gente já falou de todos os aspectos da gravidez em mulheres de idade mais avançada, que seria a dificuldade de conseguir, o risco para a mulher e os riscos para o bebê. E a gente tem que falar também que com os avanços do pré-natal, do acompanhamento pré-natal, hoje em dia é possível detectar bem no início da gravidez se o bebê tem alguma alteração genética. Tá? Até há algum tempo, isso era possível por volta de 8 a 10 semanas de gestação, através de um exame chamado biópsia do vilo corial, que tira um fragmentozinho da placenta e faz análise genética. Porque o material genético da placenta é semelhante ao do bebê, é igualzinho. Então, assim a gente sabia se o bebê é geneticamente normal. Hoje em dia, conseguiu-se antecipar esse diagnóstico e está se conseguindo fazer esse diagnóstico no sangue da mãe. Essa é uma técnica que já está em uso de uma maneira corrente nos Estados Unidos, certamente logo, logo chegará aqui no Brasil. Faz um exame de sangue, a mulher está grávida, então com 6 semanas, no comecinho da gravidez, ela faz um exame de sangue, eu tiro o sangue da mãe, eu não vou mexer em nada na criancinha, e eu sei se a criança que está no ventre dela, se ela é normal geneticamente. Então isso é um avanço muito grande e que certamente logo estará disponível de uma maneira clínica, ou seja, a gente vai poder oferecer aos nossos pacientes, e o casal vai saber desde o início se aquela criancinha que está no ventre dela, se é normal geneticamente. Doutor, corre o risco de uma mulher de 40 anos ter gravidez de gêmeos? Sim, da mesma maneira, se for de um tratamento de reprodução assistida, é o risco mais ou menos o mesmo de uma mulher mais nova, que é exatamente pela estimulação do ovário que a gente falou. E um dado interessante é que, se for uma gestação espontânea, a mulher que está engravidando em casa, espontaneamente, uma mulher de uma idade um pouco mais avançada, a gente falou que ela tem uma dificuldade maior de engravidar, lógico. Isso. Mas se ela engravidar, ela tem uma possibilidade um pouquinho maior de que a gravidez seja de gêmeos, os gêmeos chamados bivitelinos, os gêmeos não idênticos, do que uma mulher mais nova. Então, ela tem uma possibilidade natural até um pouco maior de ter uma gestação de gêmeos. E, doutor, hoje, como é que está em termos de porcentagem? Existe um número a cada ano, tem aumentado essas gravidezes a partir dos 40 anos? Sim, exatamente por aquele ponto que eu te falei no início da nossa conversa. A mulher hoje está adiando a sua primeira gravidez, porque ela quer estudar, ela quer se formar, ela quer se estabilizar profissionalmente, ela quer conseguir um companheiro para constituir uma família. Então, é muito comum hoje a mulher ter sua primeira gravidez depois dos 35 anos. Né? Esse dado é um dado estatístico, tem aumentado. Então, o Ministério da Saúde tem esses dados e ele coloca que a porcentagem de mulheres que estão engravidando após os 35 e após os 40 anos vem aumentando muito. Isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia do consultório do especialista. A gente vê uma procura muito maior desse grupo, dessa faixa etária de pacientes que procuravam menos antigamente. Porque antigamente, há 20, 30 anos atrás, a mulher tinha sua primeira gravidez já aos 16, 17, 20 anos, até porque a mulher tinha aquela concepção de ser criada para a maternidade, para casa, para cuidar do marido. Isso mudou completamente. Então a sociedade evoluiu e a medicina tem que acompanhar a evolução da sociedade também, dando todo o apoio, todas as condições para que essa mulher possa engravidar de uma forma segura. Eu queria que, para encerrar, o senhor falasse dos cuidados. A mulher faz o procedimento da fertilização com os seus 40 anos, seus 38 anos, mas ela não tem mais 20. Então, os cuidados aumentam, né? Então, eu queria que o senhor encerrasse falando sobre como proceder a mulher que está grávida, está nos assistindo, e com esses cuidados nessa gravidez de risco. Perfeito. Ótima pergunta. Na realidade, o cuidado tem que começar antes dela engravidar, como a gente falou. Então, quando a mulher está planejando, o casal está planejando a gravidez, já é bom ela conversar com o seu ginecologista, o médico que está acompanhando ela anualmente. O que o ginecologista vai fazer? Vai pedir uma série de exames para ver se está tudo bem com ela, do ponto de vista de sorologias, ver se ela já está imune para a rubéola, se não tiver, ela vai ser vacinada. Ver se ela está imune para a hepatite B, se não tiver, vai ser vacinada. Vai ver se a mulher está com peso adequado, que o peso é fundamental também para uma gravidez saudável, um peso adequado, um índice de massa corporal adequado. Então, tudo isso vai ser visto antes da gravidez, é fundamental. E o médico vai começar para ela o ácido fólico. O ácido fólico é uma substância que é fundamental para toda mulher em idade fértil que esteja tentando engravidar, ou mesmo que não esteja tentando, mas que esteja sob possibilidade de gravidez. Porque a tomada do ácido fólico no período periconcepcional, ou seja, por volta do período que ela vai engravidar, diminui o risco de malformações no sistema nervoso dos bebês. Então, o ginecologista já vai começar para ela também o ácido fólico. E assim, então, ela vai ter condições de engravidar de uma maneira tranquila. Tá? Se ela não tem nenhuma doença de base, como a gente falou, pressão alta, diabetes, então ela vai ter todas as condições
fazendo todo esse acompanhamento médico, de engravidar de uma maneira segura. Doutor Fábio Eugênio, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco. Viu? E vamos voltar aqui para falar um pouquinho mais sobre essa especialidade em reprodução humana, que já foi assunto de novela, já foi filme, já teve seriado, e é um assunto que, além de ter muita coisa envolvida, a tecnologia, a medicina, né, tá no Brasil, a cada dia está crescendo, é muito rápido, então sempre tem alguma novidade. Perfeito. Viu? Então vamos combinar de bater mais um papo aqui. Fica à disposição. Viu? O programa está de portas abertas. Obrigado. Obrigado. Vocês, bom dia. E olha, você que está em casa, agora continuando falando sobre saúde, mas